Romanos 12. E depois 2 Coríntios 5:10. A partir do versículo 1. Que Deus seja com você e que você possa... Fica de pé, por favor. Por causa do Senhor. Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso, no singular, corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, e os outros nós vamos citar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu pego a Bíblia para ler e aí eu fico meditando. E eu sinto que Deus está na minha frente, falando comigo ali. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Poder sentar, Deus abençoe. Então notou aqui que o Espírito Santo, não pense em Paulo agora não, pense o Espírito Santo. Falou que é para nós apresentar o nosso corpo, individualmente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este corpo que você está apresentando para Deus, vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí? Para receber um galardão, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então é muito profunda essa escritura. E tem muitas leituras para fazer. Às vezes eu anoto, porque não dá para lembrar de tudo, né, irmãos? Ainda mais assim, quando a gente chega de meio-dia para tarde, né? Aí fica mais difícil. Então, a Bíblia está falando conosco. Deus está falando que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Então o corpo, quando fala corpo, nós quando estávamos na escola, alguns ainda estão, deve ter alguma criança aí, que nós aprendíamos, corpo, cabeça, tronco e membro. Aí eu perguntei para o meu médico, o senhor conhece um pouco de Deus? O senhor sabe separar a sua alma do seu espírito? Ele ficou assim parado. Eu falei, o senhor não sabe. Eu sei. Porque eu tenho que saber. E você tem que saber. Aonde é que reúne mais sangue no nosso corpo? No crânio. Aí fala que a alma está ali é a sede das emoções. Você faz ali imaginações, né? Na mente. Mas Jesus disse que o que faz mal é o que sai da gente, não é o que entra, o que sai do coração. E ele disse mais algo tremendo. Ele disse, se um homem olhar para uma mulher e desejar no coração, não é na mente, mas ele olhou, ele fez a imaginação com a mente, desejou com o coração, e o corpo foi contaminado. Então o apóstolo Tiago também fala, para nós tomar muito cuidado, porque vem um pensamento, uma imaginação, e aquilo desce para o corpo todo, vai para o corpo, e vem o desejo de realizar, e aí vem a consumação do pecado que nos separa de Deus. Mas vamos lembrar do tribunal, que acabamos de ler aqui, em 2 Coríntios 5:10. Nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, para sermos galardoados.
não é para ser condenado. Mas tem pessoas, olha bem, aqui começa a mensagem. Tem pessoas que não usam o seu corpo para a glória de Deus o tanto que precisa. Tem pessoas que têm muita preguiça, desânimo. Desânimo. Não, esse corpo tem que ser oferecido a Deus. Por quê? Porque por meio desse corpo, Deus é glorificado. Você pensa que o seu corpo vai lá para o cemitério, lá a terra come ele e acabou? Não. Vai para o pó, mas vai sair do pó. Principalmente aqueles que creem na palavra, vai sair transformado para comparecer diante do tribunal. Agora, Cristo vai olhar para você e vai saber, bom, eu te dei um corpo, o que você fez com esse corpo? Sim, você entregou ele aos deleites, aos prazeres, aquilo que você imaginou, porque primeiro na vida de cada pessoa vem um pensamento, vem uma imaginação. Sabe o que você é? Você é o que você é por dentro. Você está apresentando todos os dias, diante aonde você estiver, você está apresentando a roupa que você está vestindo. Está falando o seu desejo. Está falando o que você é por dentro. E quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa estiver, mais diferente ele é de outras pessoas. Há uma grande diferença de quem é cheio do Espírito Santo, conforme está aqui em Efésios capítulo 4, verso 30. Há uma grande diferença. Então, quando você vai enchendo do Espírito Santo, você vai mudando a sua postura e a sua conduta e o seu caráter. Vai havendo mudança. Às vezes alguém muda para baixo, porque ele está, em vez de encher, está se esvaziando. Está se esvaziando. Mas a Bíblia manda encher. Por que a Bíblia manda encher? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, você tem mais a manifestação de Deus na sua vida. Então, a Bíblia fala, o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E vai seguindo. E aí, você está vendo, não adianta alguém dizer que está cheio do Espírito Santo, se não há fruto ali que está dando a evidência que está cheio do Espírito Santo. Olha, então o que está acontecendo hoje? Porque o começo é difícil, a trajetória é difícil, mas o fim é mais difícil. Porque o diabo não quer que você chegue diante de Deus e tenha muita coisa lá para apresentar diante dele, para você ser galardoado. Então, o que está acontecendo conosco no momento é que durante essa trajetória, a igreja não é aquela igreja que foi no tempo dos apóstolos. Não é. Todas as igrejas que existem na terra têm heresias. O que é uma heresia? Não vou dar um estudo sobre heresia. Mas eu vou dizer que heresia é uma doutrina que não tem sustento bíblico, que não tem respaldo bíblico, do jeito que foi escrito, do jeito que está determinado. Olha,
Quando o povo de Israel ia para Canaã, chegaram no Monte Sinai, lá Moisés subiu no monte, recebeu as tábuas da lei, e enquanto ele estava lá na unção total de Deus, o povo lá embaixo, no pé do monte, estava cheio de demônios. Embriagando, prostituindo, numa algazarra, numa farra tremenda. Mas como pode? A ausência de um homem de Deus, apenas por 40 dias, o povo abandonou Deus. Olha como o povo depende de um homem que Deus está nele. Eu quero dizer uma coisa para você. Aceita o que eu vou falar. Tem muita gente que depende de você. Tem gente que depende de você. Para ele continuar de pé servindo a Deus, ele depende de você. Aquele povo dependia muito de Moisés. A ausência de Moisés por 40 dias fez eles caírem. O próprio irmão de Moisés, que Deus tinha escolhido na mente de Deus para ser o sacerdote, para ser aquele homem que entraria uma vez por ano no lugar santíssimo, aquele mesmo homem foi convencido a fazer um bezerro de ouro. Olha, o que é isso? Como pode? Então, se Deus não estiver na minha pessoa, eu serei um fracasso. Eu serei uma vergonha. Mas Deus é bom. Deus é bom. Então, naquele momento que Arão foi convencido pelo povo que devia ficar com a vontade do povo, que Moisés realmente não ia voltar, Arão foi convencido. Mas logo Arão, você pode pensar, mas não, pastores ali no altar? Não. Pode esperar dos outros, mas de um pastor ali no altar? Sim. Às vezes, da onde você não espera, as coisas acontecem. Então, você não está atrás de mim. Você não deve ficar atrás do pastor Elcio. Você tem que ficar atrás do Senhor. Atrás da palavra. Nunca fique atrás de um homem, seja ele quem for. O apóstolo Pedro ouviu do Senhor uma palavra. Tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não disse para Pedro apacentar as ovelhas de Pedro, mas as ovelhas do Senhor. Então, aqui tem um rebanho que pertence ao Senhor. A palavra final é dele. Não é de um homem. Mas se aquele homem lê a Bíblia, como eu estou lendo, como ele lê, então ele não está dando a palavra final. Ele está transmitindo a palavra final que está na Bíblia. Você nunca deve falar no seu nome, mas fale no nome do Senhor. E quando você fala no nome do Senhor, você tem que ler. Você tem que mostrar aqui. E aí sim. Mas então, Arão chegou no povo. Arão disse, mulheres, tire os seus brincos. Tire todos os pendentes, vamos. Está escrito aqui, eu trouxe escrito. E Êxodo capítulo 32, verso 35, 3. Entendeu? Está escrito aqui. Então, 33, 5, aliás. Tire! Eu vou pegar esses brincos e vou derreter eles, eu vou fazer o bezerro.
Isso foi Arão que falou. Elas obedeceram a Arão, não deveria ter obedecido. Mas estava atrás de um homem, não estava atrás da palavra. Moisés estava lá em cima, atrás da palavra. Mas, no capítulo 32 de Êxodo, fala que Arão falou com eles. Mas no capítulo 33, verso 5, agora invertendo, não foi mais Arão que estava falando com elas. Era Deus que estava falando para elas. Tire os pendentes das vossas orelhas e deixe aqui. E está escrito aqui em Êxodo, você pode ler na sua casa, anotar aí, que elas nunca mais pegaram. Nunca mais? Mas como pode? Tem tanto judeu aí, andando com pendentes. Enquanto eles estiveram na palavra, eles não esqueceram dos mandamentos. Sabe de uma coisa? Sabe por que você volta atrás? Sabe por que a gente volta? É quando a gente para de ter comunhão com Deus. Quando você para de ter convivência com Deus, você começa a andar segundo o que passa na sua cabeça. Segundo o que você vê, segundo o que você ouve por aí. Você tem que procurar ficar com o que está escrito, porque você vai apresentar esse corpo, transformado na verdade, no outro corpo, diante de Deus. E você vai receber um galardão de Deus para esse corpo que vai ser transformado de acordo com as suas obras agora. Agora. Nesse momento, nesses dias em que estamos vivendo. O que você está fazendo com o seu corpo? Você tem tempo para trabalhar para o Senhor? Tem tempo para demonstrar? Ou você diz, não, é o pastor que é o responsável, pastor Elcio, ele que se vira. Não. Aqui existe uma igreja, é um corpo do Senhor. Todos nós devemos fazer algo para ver essa igreja brilhando e brilhando cada dia mais. Mas aí Deus falou. Deus falou para tirar. Aí você lê em Isaías, em Jeremias capítulo 4, verso 30. Você lê em Isaías capítulo 3, verso 8, 9, 18 e 21. Deus mandando tirar os pendentes. Deus mandando tirar os brincos. Deus mandando não usar vestidos preciosos. Você vai para o Novo Testamento. Lá em Pedro, lá está escrito. Você vai para 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Também Paulo fala. É o Espírito Santo falando. Está falando para a igreja de Éfeso. Está falando para a igreja de Esmirna. Aí você vai para Apocalipse capítulo 16, 17. Você vai ver lá a grande prostituta, mutada numa besta, e o que ela usava? Joias e mais joias e mais joias. Quem é que usava? A grande prostituta, que está agora mesmo assentada sob 7 montes, lá em Roma, que está nesse momento se apresentando como importante. É a besta que sobe do mar. Os pregadores, na maioria, pregam sobre 2 bestas. Eu prego sobre 3, porque eu encontrei na Bíblia 3. E encontrei a besta que sobe do abismo, que é o próprio diabo. E encontrei a besta que sobe do mar, que é a religião católica romana. E encontrei a besta que sobe da terra, que é o poder político. É o poder religioso, o poder político e o poder demoníaco. Então nós temos 3 bestas. E aí nós encontramos no capítulo 16, 17 do livro de Apocalipse. Então, irmãos, nós devemos santificar o corpo.
Há muitas pessoas que não acham necessário santificar o corpo. Mas eu quero dizer nessa noite para você, santifica o teu corpo. Porque esse teu corpo será apresentado diante do Senhor para ser galardoado. E se você não faz nada, não faz sacrifício, não se sacrifica como li agora Paulo falando aos romanos, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ninguém quer sacrificar. Eu, quando estava jovem, eu consegui jejuar 30 dias. Mas não 30 dias direto. E começava, a hora que acordava, até às 6 da tarde. Nós jejuávamos 30 dias. Jejuávamos no mínimo 3 dias por semana. Orando ao Senhor, buscando o Senhor. Ainda oramos de madrugada, sim. Conseguimos levantar para orar, para agradecer, para honrar, para exaltar o Senhor. O corpo quer levantar? Não. O corpo não quer levantar. O corpo quer ficar bem acomodado. Poderia ficar na minha casa. Você fica na sua casa se você não tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, você não aguenta saber que essas portas se abrem às 6 horas da tarde. Você não aguenta ficar lá, sabendo que aqui está reunindo irmãos para exaltar e glorificar o Espírito Santo. Não. Você não fica lá. Você tem prazer naquele filme. Você liga ali. Alguém me ofereceu aquele canal de filmes. Nixon, como é que fala? Esse nome aí. Eu esqueci o nome, né? Me ofereceu. Obrigado, irmã. Aí eu falei, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. Mas eu chego numa casa, a pessoa está viciada em jogo de futebol. Ele está viciado, ele está grelado. Ali o olho na tela da televisão. Ele sabe o nome dos jogadores da Copa do Mundo. Ele sabe todos. Ele sabe quem foi o campeão, quem não foi. Mas ele não conhece os 10 mandamentos. Se eu perguntar, fala para mim. O que está escrito no capítulo 20, verso 14, qual é o mandamento que está ali? Perguntar a uma criança aqui, de 12 anos. Perguntar a uma criança, uma moça aí, de 15 anos. Talvez ela não saiba o que está escrito. Por quê? Porque esse livro não está tendo valor. Esse livro não está tendo valor. Aquilo que tem valor, a gente fica mais com ele. Quando o pai tem valor, o filho quer ficar mais perto do pai. Mas quando não tem valor, não lembra nem de telefonar. Irmãos, o seu corpo está usando aquilo que está no seu coração. Quando você passa naquelas lojas e você para diante daquele trajo que está ali, você está olhando de acordo com o que está lá dentro. Você está desejando aquilo. Está dentro de você. Você quer ser liberta? Principalmente as mulheres. Quer ser liberta? Tenha mais convivência com a Bíblia. Tenha mais convivência com a Bíblia. Leia mais as Escrituras. Medite na palavra. Porque a palavra é o próprio Deus. E aí você vai ver. Então o profeta Jeremias profetizou no capítulo 4, verso 30. Apocalipse 17, 3 e 5. Está profetizado. Irmãos, estamos vivendo na hora, no momento em que você tem que sacrificar o seu corpo. Sacrificar o seu corpo é não fazer a vontade dele.
é não fazer a vontade dos pensamentos. Porque ele te tira da presença do Senhor. Ele te tira da presença do Altíssimo. E você não tem alegria. E tem muitos que nem vai no arrebatamento. Infelizmente, tem que falar essa verdade. Tem alguns que não vai. Eu não estou falando muitos aqui dentro, não. Estou falando muitos no geral. Aqui dentro, praticamente todos vão. Mas tem alguém aqui dentro que pode não ir. Por quê? Porque não vai lembrar da mensagem que eu li. Não vai lembrar dos versículos que eu citei aqui. Não lembra. O que é que você está meditando? Muitas vezes você está sentado aqui, mas a sua mente está longe. E Deus é tão santo, tão importante, que você, quando está lendo a Bíblia, você não pode lembrar da sua mãe, do seu pai, do seu marido, não pode lembrar de ninguém. Você está lendo a Bíblia, você não pode lembrar de ninguém. Naquela hora que você lembra de mim, o Espírito Santo sai. Você tem que estar concentrado para você receber a unção que está nesse livro. E quando você recebe a unção, aleluia, você recebe regozijo, recebe graça para honrar o Senhor Jesus. Nós haveremos de comparecer. Não estou falando do trono branco. Trono branco é julgamento, é condenação. Lá no final do livro de Apocalipse, lá fala do trono branco. Mas lá não. Não. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para ser galardoado. Então eu peço aos irmãos que não esqueça que esse corpo não é seu, foi Deus que te deu. Não esqueça de oferecer esse corpo todos os dias a Deus. Não esqueça disso. Não, você não pode fazer a vontade da carne. Porque está escrito lá em Gálatas 5. Lá está escrito os que fazem a vontade da carne. Que é homicídio, que é porfia, que é emulações, que é ira, que é peleja, que é dissensão. E mais, e mais, e mais. Não agrada a Deus. E esses que não agradam a Deus, ora, será que Deus vai levar ele? Não, claro que não. Não. Então nós não vamos fazer a vontade da carne. Vamos nos encher do Espírito Santo. Agora eu digo a vocês, não existe enchimento do Espírito Santo sem crer em toda a palavra. Sem meditar na palavra. Então, o Senhor Jesus é muito bom. Muito bom. Ele nos deu uma grande bênção. Ele nos deu o direito de igualdade com os judeus. Está escrito no livro de Gálatas. Em Cristo Jesus não há grego nem judeus. Não há macho nem fêmea. Todos são iguais. Aleluia. Nós somos da descendência de Abraão. Nós somos filhos da promessa. Glória a Deus. Devemos honrar aquele que nos deu essa grande honra de sermos filhos da promessa. Deus prometeu para você o quê? Vida eterna. Vida eterna. Então ele me deu um espírito. Ele me deu uma alma. E esse espírito faz essa alma funcionar. A alma não é o sangue, mas a vida está no sangue, que é a alma. Está ali no sangue. E esse sangue circula levando vida. Quando dá uma trombose em alguma pessoa,
Uma trombose de qualquer membro, aquele membro naquele instante não tem sangue. Ele apodrece. Tem que imputar a perna, o pé, o dedo e assim por diante. Então, não tem vida. O que é alma? A alma é sede das emoções? É mais. A alma está a vida ali. Porque a vida está no sangue. O sangue diz lá, em Levítico, capítulo 11, a vida não é o sangue, mas a vida está no sangue. Glória a Deus. Então, irmãos, devemos ser gratos, agradecer a Deus. Eu falei para o médico, para o doutor César, falei, sopra. Falei, sopra. Porque quando Deus fez o homem, ele apenas fez isso. E o espírito de vida entrou no sopro de Deus dentro do homem. Glória a Deus. Aleluia. O sopro de Deus. Falei, aí está a vida que Deus deu a você. Mas quantos acham que Deus está obrigado a dar? Não, Deus dá porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é muito bondoso. Mas agora Ele quer que esse corpo, eu quero permanecer aqui. Esse corpo glorifique a Deus. Glorificar a Deus neste corpo. Exaltar a Jesus. Você andando pelas ruas, você estando em qualquer lugar, alguém olhará em você e vai notar que você é diferente. Você é diferente. Por quê? Por causa do que está lá dentro. O Espírito de Deus. Não, você não pode parecer com as mundanas. Você é homem, não pode parecer com os mundanos. Não, você tem que ser diferente. Se você não é diferente, Deus não está em você. Não está, não. Porque Deus faz a diferença. Ele disse isso. Ele disse, vós não sois deste mundo. Se vocês fossem deste mundo, o mundo vos amaria. Mas o mundo vos odeia porque vocês não são deste mundo. Glória a Deus. Então você não tem que andar pelas modas feitas por esses gays, por essas lésbicas, por esses homens malignos, mulheres malignas. Você tem que ter uma diferença. Ele disse isso no capítulo 22, se não me engano, Deuteronômio. Não haveria traje de homem na mulher, e não haveria traje de mulher no homem. É os detalhes da minha roupa manifesta se eu sou homem ou se eu não sou. É os detalhes da sua roupa, os enfeites da sua roupa, manifesta a qualidade de sexo, manifesta quem você é. E você tem que manifestar que você é de Deus. Irmão, eu não sei se nós chegaremos amanhã. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas nós estamos no tempo do fim. Eu poderia pregar sobre as bestas, como eu citei. Eu poderia pregar sobre mistério aqui. O mistério dos selos. O mistério dos 4 cavalos. O branco, o preto, o vermelho, o amarelo. Aparece primeiro o branco, por quê? Porque ele vem para enganar. Vem para enganar. E para enganar ele tem que ter um pouco de verdade. Mas na verdade é Roma. Então o seguinte, poderia pregar sobre as trombetas, as 7 trombetas. Poderia pregar sobre as bestas. Eu poderia entrar em mistérios para vocês. E pregar um pouco, porque nenhum homem é dado a conhecer
todos os mistérios. Mas eu poderia pregar um pouco de todos eles, porque eu tenho um conhecimento deles. Mas Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele falou no capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então, amor. Que amor é esse? Deus é amor. E não tivesse Deus, que é amor, e não tivesse essas bênçãos de Deus, nada adiantaria. Então eu peço aos irmãos que meditem na palavra. Olha, nós vamos estar uma grande multidão, mas é uma grande multidão, lá diante do tribunal de Cristo, para ser galardoado. Deus vai te chamar pelo seu nome. Aleluia! Glória a Deus! E você vai se assentar numa mesa de milhares e milhares de quilômetros, e Ele vai te servir a ceia. Então, aproveita agora. Aproveite que você tem vida. Graças a Deus. Aqui nós temos muitos irmãos já idosos, e aí no auditório, que durante a trajetória da vida, serviu e está servindo ainda ao Senhor. Mas infelizmente, alguns pararam, alguns não têm notícia. Eu tenho foto lá em casa de 1963. Eu falo, esse aqui está onde? Esse aqui foi para onde? Mas bem-aventurado é aquele que permanece até o fim. Bem-aventurado é aquele que continua. Por favor, não olhe para a direita e nem para a esquerda, olhe para a frente. Lá na frente está o Senhor. O Senhor está dizendo, segue-me, segue-me. Aleluia, glória a Deus. Então, estamos esperando aquele grande dia a se manifestar. E aí nós vamos subir, sair daqui. Vamos já agora, nesse momento, já viver num clima diferente. O clima de despedida. Viva uma vida de despedida desta terra. Glória a Deus. Para irmos ao encontro do Senhor, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós não precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos em frente. Não desanime. Não faça a vontade dos pensamentos. Não faça a vontade das imaginações. Não faça. Clame, grite por misericórdia. E Deus terá misericórdia de você. E Deus te ajudará. E te dará força para você não fazer a vontade da carne. A vontade da carne. A Bíblia diz: a carne é fraca. Ela não aguenta certas ofertas. Ela não aguenta certas conversas. Ela não aguenta. Ela aceita. Ela é fraca. Mas há um Deus forte aqui. Aleluia. Há um Espírito Santo em você. E Ele é forte. Glória a Deus. Esse Espírito Santo que você recebeu para o dia da redenção. É obrigatório receber o batismo com o Espírito Santo. Que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando o nosso pastor, e que a virtude do Espírito Santo continue conosco, e nós possamos viver
a palavra. Amém.